Já imaginou se você pudesse voltar ao passado, mudar esse passado para melhorar o seu futuro? E se nesse meio tempo, nesse percurso, várias situações engraçadas, divertidas, preocupantes também acontecessem e isso se transformasse num filme de grande sucesso? Pois é sobre esse assunto, é sobre esse tema que vamos falar depois da vinheta. Rock and roll. Olá, amantes da sétima arte, cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no canal e desta feita para falarmos sobre um filme chamado De Volta para o Futuro. Pois é, o filme está fazendo neste ano de 2025 nada mais, nada menos que 40 anos. É uma longa data, né? É uma vida praticamente. E eu tive o privilégio de assistir esse grandioso filme nos cinemas. Cara, que experiência fantástica, né? Uma história deliciosa. Você tem o Marty McFly, que conhece o Doc Brown, um doutor completamente maluco, vamos dizer assim, um Einstein da modernidade, que consegue construir uma máquina do tempo num carro chamado DeLorean. E que carro fantástico, não? Esse carro faz ele voltar nos anos 80, aliás, faz ele voltar nos anos 50, porque ele está nos anos 80, volta para os anos 50, lá conhece os seus pais, que ainda são praticamente adolescentes, e ele consegue transformar a vida dos seus pais e transformar também a sua própria vida. Por quê? Na atualidade, ou seja, nos anos 80, os pais do Marty McFly são completamente, como é que eu posso dizer, desajustados, são pessoas frustradas, são pessoas sem sucesso. E nessa viagem do tempo, no passado, ele consegue transformar o seu pai, que é praticamente o pivô dessa história, num homem com intelecto fantástico e dar uma melhor qualidade de vida para a sua mãe. Aliás, para a sua família. É um mote bem interessante, é uma comédia divertidíssima. E você, já assistiu De Volta para o Futuro? Pois é o nosso tema de hoje, no nosso quadro, um filme chamado De Volta para o Futuro, 40 anos, olha, 40 anos não é todo dia não. Eu estou muito emocionado porque, como eu falei, eu vi no cinema, tá? O filme está fazendo 40 anos esse ano, faz 40 anos em dezembro aqui no Brasil e fez 40 anos em julho, acho que foi em dia 3 de julho deste ano, completou essas 4 décadas de existência, e é um filme delicioso, divertido. Quanto mais você assiste, mais você tem vontade de rir e de reassistir, porque eu acredito que De Volta para o Futuro é um filme atemporal, é um filme que traz toda aquela nostalgia gostosa e, lógico, né, dependendo do momento que você vê, em qualquer momento dá para você ver, se divertir e contar principalmente as peripécias fantásticas dessa viagem gostosa no passado, no futuro, no presente, e não tem como para ninguém. Mas não pensem vocês que foi tão fácil assim não, de maneira nenhuma, tá? Essa jornada teve início lá nos anos 80, quando o diretor Robert Zemeckis e o roteirista Bob Gale, eles estavam com a ideia inusitada, né? Fazer uma história de um garoto que volta no tempo e conhece justamente os seus pais na adolescência. O que acontece? Eles apresentaram esse roteiro para diversos estúdios e, gente, eles tiveram mais de 40 recusas. Ninguém queria topar fazer essa maluquice. Por quê? Porque consideravam De Volta para o Futuro um filme com um roteiro bonitinho demais. Agora vocês imaginem isso, um período em que estavam sendo lançados filmes como Cafajestes, né, Clube dos Cafajestes e Porky's. De Volta para o Futuro parecia inocente, fora do contexto, ou que não teria condição nenhuma de ser sucesso. Mas aí o Robert Zemeckis teve vamos dizer assim, um estalo, né? Teve um sucesso inesperado, que foi o filme Tudo por uma Esmeralda, estrelado pelo Michael Douglas, tá? Eu só não lembro agora a atriz que contracena com ele, mas no cartaz que eu sei somente está aí. E, logicamente, o estúdio abriu os olhos, percebeu aí uma oportunidade
de ouro, né? A Universal Pictures resolveu então bancar o projeto De Volta para o Futuro, e aí ele teve nada mais, nada menos que o aval de quem? Steven Spielberg. Pois é, o nosso querido Steven Spielberg foi praticamente um consultor, foi um cara que deu um apoio moral muito grande ao Robert Zemeckis, e eles construíram essa pérola maravilhosa que é De Volta para o Futuro. Você acha que o seu seguro vai pagar o meu prejuízo? seguro? O carro é seu. O seu seguro ele tem que pagar. Eu quero saber quem é que vai pagar por isto. Eu derramei cerveja nele quando aquele carro bateu em mim. Quem é que vai pagar a lavanderia? Aham. E cadê os meus relatórios? Pois é, eu ainda não terminei, mas sabe o que é? Eu achei que já que o prazo de Oi. entrega... Oi, tem alguém em casa? Tá bom. Pensa, McFly. Pensa. Agora não pensem vocês que foi tudo as mil maravilhas, não. O filme sofreu alguns probleminhas, algumas questões inusitadas, como por exemplo a própria troca do personagem principal. Marty McFly, na realidade, começou a ser interpretado por um ator jovem e que estava em franca ascensão. Esse ator era o Eric Stoltz, exatamente. O Eric Stoltz tinha uma veia dramática muito boa, era um grande ator esforçado, dedicado. Foram gravadas ainda 5 semanas de filmagens com ele, mas o Robert Zemeckis percebeu que, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada, algo errado não está certo. O Eric se esforçava, ele dava o melhor de si, mas ele parece que não tinha entendido o fio da meada do filme, que era uma diversão, que era uma comédia de costumes, que era uma comédia familiar. O Eric Stoltz não teve essa sensibilidade, mas o Zemeckis, o que é que ele fez? Né? Ele era um ator bom, sério demais, tal, mas o filme precisava de alguém com um carisma leve, que tivesse um timing, lá veio falar sobre timing cômico, né? E a energia adolescente. E é justamente isso que o Robert Zemeckis encontra em quem? Em ninguém menos que o Michael J. Fox. Bom, o que é que eles fizeram? Vamos contratar o cara, porque ele está fazendo um grande sucesso numa série de TV chamada, deixa eu ver se eu lembro, Caras e Caretas, tá? Foi até exibido na TV Globo, se não me falha a memória, chamado Family Ties. E o que acontece? A negociação com o estúdio foi bem complicada, mas deu certo, porque, bom, o Michael J. Fox estava filmando durante o dia a série e à noite o coitado ia justamente filmar De Volta para o Futuro. E foi um acerto tremendo. O Michael J. Fox tem aquele time cômico, tem aquele time da comédia, tem aquela cena divertida. É um cara que sabe aproveitar bem cada parte, cada trecho que foi filmado e foi rodado. Ele sabe fazer a palhaçada, entre aspas, mas de uma maneira leve, gostosa e, de um certo modo, até convidativa. Ele convence nesse aspecto. E, claro, o resultado foi uma atuação icônica que entrou para a história do cinema e que levou o Michael J. Fox ao estrelato. Tanto é que De Volta para o Futuro teve mais 2 continuações. Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Além disso, a carroceria de aço inoxidável fez a dispersão do fluxo. Cuidado! Agora, evidentemente, né, outro nome que é sinônimo da própria franquia é ninguém menos que quem? O Christopher Lloyd, o eterno Dr. Brown. Nossa, e pensar que o nosso querido Christopher Lloyd havia recusado o papel, tá? Praticamente ele não gostou, achava que não era para ele. Enfim, foi aí que um amigo dele, por muita insistência, fez com que ele, dá uma lida no roteiro, cara, vai lá ler, percebe direitinho e tal. Cara, aí o Christopher deu, legal, eu vou encarar isso aqui. E aí o que acontece, né? Quando ele leu aquele roteiro, viu as falas do cientista, que é um cientista bem excêntrico, principalmente a frase Grande Scott, parece que deu um estalo assim no nosso querido Christopher Lloyd, não, esse papel é pra mim, vou encarar esse papel e vou fazer ele bem feito. Tanto é que o papel encaixa como uma luva no nosso querido Christopher Lloyd, e ele aí também teve a sua carreira alavancada com esse grande sucesso que foi e que é, sem sombra de dúvidas, De Volta para o Futuro, né? Mas também tem mais. A atriz Lea Thompson, que interpreta a mãe do Marty McFly, ela foi escolhida após ter contracenado com Eric Stoltz em outro filme. Mas ela manteve o papel mesmo após a troca do ator principal. Ela já havia gravado algumas cenas com o Eric Stoltz que não ficou ruim não, ficou legal.
Ela é uma atriz que tem um talento versátil, ela é uma atriz que consegue trabalhar bem com todo mundo. O diretor não teve dor de cabeça com ela, porque ela se adaptou tanto com Eric Stoltz, mas teve uma química muito maior e muito melhor com Michael J. Fox. Veja que interessante. Quer dizer, ela foi pau pra toda obra. Ó, pode mudar como você quiser, estou aqui para encarar. E ela encarou de uma forma muito, muito delicada, muito interessante, muito profissional, podemos dizer assim. Agora, teve um determinado ator que foi uma dor de cabeça para o Robert Zemeckis, que foi o Crispin Glover, que faz o papel do George McFly, o pai do Martin McFly. Olha, ele era um cara, de certo modo, introspectivo, era um cara que tinha dificuldade em decorar roteiro, ele não gostava de receber ordens, era um cara que chegava um pouco tarde, ficava muito na dele, era um cara chato, ele é o tipo do cara pentelho, o cara literalmente muito chato, e o Robert Zemeckis teve muito trabalho e teve também um tato, né? Olha, quando o diretor é bom, não importa se o ator é ruim, ele consegue dar uma mudada. Tanto é que ele fez o Crispin Glover fazer um excelente papel. Tanto é que ele ficou caracterizado, apesar de ter mudado, né, no segundo filme, ele literalmente não aparece mais, foi substituído por um outro ator que não aparece muito, mas que de certo modo a sua caracterização como o George McFly foi muito boa, nada contra a sua interpretação não. Mas outro ator que também deixa muitas saudades e que se caracterizou perfeitamente no papel foi ninguém menos que o Thomas F. Wilson, o inesquecível Biff Tannen. Pois é, ele quase que não entra no projeto, estava com uma agenda cheia, teve algumas dificuldades. E aí o que acontece? A sua energia intimidadora, né, o seu talento para comédia física foi com que ele fizesse o antagonista perfeito. Não tem como não identificar o Biff Tannen como esse excepcional ator que, mesmo fazendo um papel sério, conseguiu divertir todo mundo com suas expressões, suas caras e bocas, seu jeito bruto de ser. Então isso fez com que essa característica pesasse muito na hora da escolha, e foi uma escolha muito feliz do Robert Zemeckis em pegar esse ator, doutriná-lo, moldá-lo, transformou um carvão, né, pegou uma pedra bruta num diamante cintilante, apesar de que o personagem é muito bruto. O que foi? Você, George McFly? Sou, e quem é você? Ei, por que você deixa esses caras fazerem o que querem com você? Eles são maiores do que Levanta eu. essa cabeça, tenha mais respeito por si mesmo. Não sabe que se deixarem eles pisarem em você agora, vão pisar pelo resto da sua vida. Agora, o que você talvez não saiba, ou com certeza deve saber, o pessoal que curte o nosso canal está sempre antenado, está sempre por dentro do que acontece nos bastidores também das grandes produções. Mas você sabia que o DeLorean não foi a primeira opção para se transformar na máquina do tempo? Pois é, imagine vocês que o que foi decidido a princípio para ser a máquina do tempo seria uma geladeira. E eu fico pensando como é que vai fazer com que uma geladeira vá para o futuro ou vá para o passado. Como é que isso iria acontecer, né? Não dá para entender não. Pois é. Bom, também tem outra curiosidade que é sobre a frase: onde estamos não precisamos de estradas. Ela foi improvisada na pós-produção para abrir espaço para a sequência. A frase que a gente está falando é no final de Volta para o Futuro, quando o Doc Brown volta, né? Ele viajou para o futuro, veio para o presente. E é quando o Martin McFly está beijando a namorada, aí chega de repente, olha, nós temos que viajar para o futuro porque tem uma coisa acontecendo. Aí Martin, mas é comigo, é com a minha esposa? Não, é com seus filhos. Aí eles pegam um carro do lado, dão a ré, né? E eles, olha, aqui não tem espaço para atingir a velocidade, aqui precisa de estrada, aqui precisa de espaço, né? Para onde a gente vai não tem estradas. Aí ele aciona e a gente percebe o DeLorean voando. É uma cena magnífica. Para a época foi sensacional. Você assiste hoje, continua tão sensacional como nunca. Outra curiosidade também, a música The Power of Love, lembra da banda do Huey Lewis and the News? Pois é, foi feita especialmente para o filme. E o mais curioso ainda, o próprio Huey Lewis, o próprio cantor, o próprio Corner, não sei se a palavra é essa, ele faz uma ponta no filme. Vocês lembram no começo do filme? Quando o Martin McFly está fazendo uma audição, né, para ver se a banda dele entra no concurso de banda da escola, lembra que o professor, tá fora do tom? Pois é o Huey Lewis que está fazendo o papel ali nessa ponta, foi agraciado e também ficou bem divertido, foi algo muito rápido, mas enfim, valeu a pena a sua participação. Outra curiosidade, aquela torre do relógio que vocês veem, né, que está sempre com defeito, que foi o raio que bateu ali, que destruiu, pois é, esta mesma torre e esse mesmo relógio
foi utilizado em outros e mais outros filmes de terror, de suspense, de ação também. Tamanha a imponência, porque foi construído de verdade, tá? Aquela torre foi construída realmente para representar o relógio, acho que é da igreja, né? Acho que é da igreja. Se não for, desculpa aí, tá? É da igreja. E aí esse símbolo ficou sendo aproveitado pelo próprio estúdio em outras produções também. Acho que vocês ainda não estão preparados para isso. E só para fechar, a última curiosidade, tá? É o seguinte, um executivo queria colocar o nome do filme como O Astronauta de Plutão. Mas por quê, né? De repente, mas por que Astronauta de Plutão? Por conta daquela cena, quando Martin McFly se veste como um, entre aspas, astronauta, né? Com as roupas que ele tinha trazido na bagagem, que ele conseguiu encontrar no celeiro. Lembra daquela cena do celeiro que ele quebra? Ele pega algumas, aí bota umas máscaras e tal, coloca um fone de ouvido no personagem, que é o pai dele e tal. Então queriam batizar o filme por conta disso. Aí Spielberg, não, tem nada a ver, peraí, gente. Bota o nome original do filme, que é justamente De Volta para o Futuro, Back to the Future. Pois é, já pensou? Que absurdo. Mas enfim, o filme tá aí, é um grande sucesso de crítica e de público. Ele custou, olha, para vocês terem uma ideia, o filme custou apenas 19 milhões de dólares e arrecadou mais de 380 milhões no mundo todo. Ganhou o Oscar de melhor edição de som. E claro, né, foi o primeiro filme de uma trilogia que virou referência em ficção científica, humor e viagens no tempo. Mesmo passado 4 décadas depois, o filme continua sendo exibido, reverenciado, reexibido, homenageado e amado pelas mais diversas gerações. Meus filhos, meus netos, eu, você e tantas outras pessoas sentem-se encantados ao assistir De Volta para o Futuro. Eu considero a trilogia muito boa. Muita gente critica o segundo filme, mas acho que a trilogia é perfeita. Assim como Matrix, adoro os três filmes de Matrix. Mas De Volta para o Futuro tem esse gosto, esse ar de adolescência, tem esse ar de inocência, tem esse ar de pureza e tem um legado fantástico, porque ele une tudo isso: ação, aventura, humor, a relação de amizade entre o Doc Brown e o Marty McFly, a questão de você vivenciar uma experiência no colégio. Quem é que não foi adolescente e traz uma recordação gostosa na sua infância do seu colégio, não é verdade? Então, pois é, rapaz, essas gerações jamais vão esquecer a química entre os personagens, a forma como os atores trabalharam, o perfeito equilíbrio que o próprio Robert Zemeckis deu a esses personagens, a esses atores que se doaram ao máximo, mais pelo carisma do próprio diretor, que transmitindo esse carisma para o elenco, conseguiu transmitir para o público, e o público está satisfeito em saber que De Volta para o Futuro está completando 40 anos de um sucesso inesgotável. Mas se você curte também De Volta para o Futuro, gosta muito mesmo, bota aqui embaixo seus comentários qual é a cena que você curte mais de Volta para o Futuro, né? Qual é a cena que mais impactou? Dos três, qual que você gosta mais? E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, principalmente deixa o teu joinha, o teu like, que isso ajuda muito no nosso trabalho. Combinado, então? Tô saltando fora, desde já, muito obrigado a você que ficou comigo até agora, tá certo? Para todo mundo, forte abraço, bye bye, sou Long, auf Wiedersehen pra você. Mais uma vez, muito obrigado, gente.